A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Hoje nós estamos iniciando o trabalho do discipulado, que será uma bênção para a vida de vocês, com certeza. E este trabalho está nos acompanhando desde 1987. Para você entender um pouquinho sobre esse trabalho começou no projeto do coração do pastor Eupídio Lourenço, saudoso pastor Eupídio, que o Senhor aprove recolhê-lo. E isso no coração dele começou em 87, se não me engano, quando ainda o pastor Jair, da cidade de Birigui, não era pastor, e a Laura também Gonçalves estava presente. E o pastor, lendo o livro do Po Yong-Chu, ele então foi inspirado, porque a igreja lá da Coreia do Sul é a igreja maior do mundo, tem 1 milhão de membros. E ele então, inspirado, sabendo que o crescimento daquela igreja foi por causa do discipulado, e como não tinha como acessar esse material, ele começou a elaborar as lições. A lição 1 da Bíblia, Volta de Cristo, o Inferno, e todas elas são 11 lições. E na época nós não tínhamos ainda o computador, e foi comprado um mimeógrafo para pagar ali a perder de vista, se não me engano, há quase 1 ano ou 2 anos para se pagar. E na época eu lembro que o pastor Eupídio, quando se passava as lições, como era a base de álcool, ele fazia rodar manivela, o pastor Jair colocava as folhas, o extenso, e lá se fazia 180 folhas mais ou menos, e do outro lado tinha que secar, porque senão borrava. E essa parte de secar ficava ali com o ventilador, ou tentando assoprar e eu tentando ajudar. Na época eu tinha ainda 16, 17 anos mais ou menos. E o trabalho discipulado começou conosco ali, né? Nunca ninguém tinha passado, nunca ninguém tinha feito. E começamos ali e depois foi crescendo e muitas pessoas tiveram acesso desse trabalho, a ponto que lá na frente nós fizemos salas de aula com alunos e inclusive demos diplomas. E eu acabei elaborando 2 apostilas. Até eu coloquei as capas aí para vocês estarem vendo, inclusive você que recebeu. Essa daqui é o Conhecimentos Gerais do Discipulado, são 11 lições. Então, lembrando que a primeira é a Bíblia, a segunda é a volta de Cristo, o inferno, se existe, se não existe, o que a Bíblia fala sobre isso, também o que acontecerá depois da morte, a lição 4, a lição 5, o que é necessário para ser salvo, o 6º, o plano de Deus para a salvação, a certeza da vida eterna, a 8ª, o benefício da salvação, o 9º, o novo nascimento, o 10º, batismo nas águas ou batismo bíblico, e o 11º, dízimo ou a 10ª parte. Tudo isso nós vamos encontrar nesse material riquíssimo do discipulado. Espero que você possa aí estar aprendendo. E se você quiser as lições, você que está nos assistindo, que não recebeu, ainda não está no nosso site, mas já pedi para o irmão Adalberto colocar, e você vai poder acessar as 11 lições lá, até imprimir, se for o caso, fazer download, para que você possa assim usar até para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Com certeza vai ser bênção para a tua vida e para muitas vidas. Amém? Então estamos iniciando agora esse projeto do discipulado e eu tenho a certeza que vai ser abençoador para a sua vida. Lembrando que a Bíblia sempre é a regra de fé, nós vamos usar muito ela. Espero que você consiga aí estar aprendendo. O nosso site é www.igrejabatistaeulam.com.br, www.igrejabatistaeulam.com.br. Você pode também estar acessando no nosso Facebook, que é ao vivo. Todas as vezes que você quiser ao vivo, horário nós deixamos determinado, vai ser das 10 às 11 da manhã, de segunda a sexta. E também você vai poder estar ali na página do Facebook. Então você que está no Facebook, vai lá na lupinha, escreva Igreja Batista Eulam. Quando aparecer, você curta, ative notificação. Todas as vezes que estivermos ao vivo, você vai conseguir estar assistindo. Também a gravação estará no YouTube, página da igreja, Igreja Batista Eulam. Então hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, e ela então inicia com a lição número 1, a Bíblia, o livro de Deus. Então nós temos algumas coisas aí para
passar para você, lembrando que a aula vai ser apenas 1 hora. Deu 1 hora, a gente encerra, ok? Então vamos lá. As Escrituras Sagradas são conhecidas mundialmente por meio do termo Bíblia. Quando você fala sobre as Escrituras Sagradas, é conhecido na Bíblia, no mundo inteiro, a palavra Bíblia. E a Bíblia é um nome de origem grega. Ele vem de biblos, que significa livro, papel, papiro, ok? Então a palavra biblos, né, do grego, que significa livro. A Bíblia é a forma latina, correspondente ao plural grego, Bíblia, isto é, livros. Então a Bíblia, ela quer dizer livros no plural. Por que a Bíblia, ela quer dizer livros no plural se ela é um livro só? É porque dentro da Bíblia nós temos uma coletânea de livros, tem vários livros. Você vai saber, né, que há vários livros, é como se fosse uma biblioteca. Como você está vendo aqui a nossa biblioteca, e pegasse esses livros todos e colocasse num só. Então é mais ou menos isso que nós temos na Bíblia. São vários livros dentro de um só. Esta palavra deriva-se originalmente da cidade fenícia de Biblos, que era um dos antigos e importantes centros produtores de papiro, ou seja, a planta entre casca, onde se dava o papel antigo. Ok? Então vamos ali agora, eu creio que você deve estar enxergando aí, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Então como que Deus se revela à humanidade? Através da Bíblia, da palavra de Deus. Nós sabemos que Deus se revela de várias formas, através da natureza, através dos cântaros dos pássaros, através do sol, da lua, das estrelas, da criação, do ser humano, dos peixes. Mas a maior revelação de Deus que nós temos é a palavra de Deus, porque ela revela a vontade de Deus para o homem. Seu autor, o autor da Bíblia, quem é o autor? Muitas perguntas e questionamento, mas foi o homem que escreveu. Então, a pergunta é, quem é o autor da Bíblia? Então, o autor da Bíblia é Deus mesmo. E você vai entender mais para frente com a explicação que a gente vai dar. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Então, quem vai interpretar para nós a Bíblia, a palavra de Deus, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Seu assunto central é o Senhor Jesus. Então, o assunto central da Bíblia é Jesus. Aí você pode perguntar, mas como que é Jesus, se no Velho Testamento Jesus não existia ainda? Mas lembrando o seguinte, que Jesus, ele é Deus, então ele já existe Deus do princípio. Ele só se fez carne no momento que ele foi gerado ali pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas Jesus já existia. E quando nós aprendemos sobre isso, o que nos chama a atenção é que no Velho Testamento, Deus tinha uma promessa do Messias que havia de vir. Ainda que não sabia o nome dele, que era Jesus, e como nós conhecemos hoje, eles criam no Messias e morreram crendo nesse Messias. Então a Bíblia toda, a maior revelação, o assunto central é Jesus, porque o Velho Testamento falava do Messias que havia de vir e agora, no Novo Testamento, Jesus veio. Graças a Deus por isso. Vamos agora, mais uma vez, falando aí, seu assunto central é o Senhor Jesus. Antes de Cristo. Então, para você entender, o Velho Testamento é antes de Cristo. Tudo que aconteceu antes de Jesus é o Velho Testamento. Ele tem, então, 39 livros. 39 livros no Velho Testamento. E você pode estar observando aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado também de Pentateuco. Penta, quando o Brasil foi campeão 5 vezes, né? Pentateuco. Depois, é também considerado o Torá. E um rico livro porque são escritos do próprio Moisés, o Moisés que orou e o mar se abriu, o Moisés que Deus usou poderosamente no Velho Testamento. Então, esses 5 livros que nós temos aí na nossa mão, quando você lê, saiba, Moisés, Deus usou para escrever esses 5 livros. Também nós temos em seguida Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão,
Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 39 livros que nós temos no Velho Testamento. Esses livros todos nós temos aqui no antes de Cristo, ok? Lembrando que a Bíblia ela não foi escrita em ordem cronológica, então você muitas vezes tem a dificuldade de entender o contexto dela todo, porque quando a gente olha para o livro de aqui Esdras, Neemias e Esther, possivelmente era para estarem ali perto do livro de Ageu, Zacarias, Malaquias, porque foi escrito depois do povo ter saído da Babilônia, do cativeiro da Babilônia. Então, muitas vezes a gente se perde um pouquinho nesse sentido. Mas a Bíblia é a revelação de Deus. Já o Novo Testamento, nós vamos ter aí 27 livros. Lembrando que os 4 primeiros livros nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, chamado de Evangelhos. Lembrando que o Novo Testamento é tudo o que aconteceu depois de Cristo. Então, nos evangelhos, você vai encontrar a vida de Jesus, o nascimento, você vai encontrar os milagres de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo e também ele subindo ao céu, ok? Tudo isso nos 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Outra coisa interessante, dos 4 que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas 2 eram dos 12 apóstolos, que é Mateus e João. Agora, Marcos e Lucas não eram apóstolos. Marcos, possivelmente é o João Marcos, que foi sobrinho, ou primo, alguns chegam a dizer, de Barnabé, que acompanhou Paulo na primeira viagem missionária. Também Lucas foi um dos que acompanhou o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Então, Mateus e João eram os únicos que eram apóstolos. Marcos e Lucas já não eram apóstolos. Possivelmente foram aqueles que foram pegando os relatos, né, daquilo que tinha acontecido na época de Jesus e escreveram ali os evangelhos. Outra coisa, o livro de Atos dos Apóstolos, que é logo em seguida dos evangelhos, você vai saber que tudo o que aconteceu com os apóstolos depois da ressurreição de Cristo e a sua subida ao céu. Tudo, se você quer saber tudo o que aconteceu com os apóstolos, por isso que se chama Atos dos Apóstolos. Também você vai encontrar logo em seguida as cartas do apóstolo Paulo, ok? Então, primeira carta aos Romanos, carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta também aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Esses são, então, os 27 livros que nós temos no Novo Testamento, ok? Como você está vendo aí no slide que nós estamos passando. Logo em seguida, nós vamos falar um pouquinho que o capítulo, então, é o número maior. Quando você pega a Bíblia Sagrada, você vai encontrar lá os livros e como que eu vou identificar capítulo e versículo? Talvez você nunca teve a oportunidade de pegar numa Bíblia. Então, o capítulo, quando você for encontrar, ler a Bíblia, você vai encontrar o número maior. Esse é o capítulo. E o número menor é o versículo, ok? Então, capítulo, que é o número maior, e o versículo, que é o número menor que você vai encontrar. E você vai ver os nomes dos livros. Então, o capítulo é o número maior da Bíblia e o versículo é o número menor. Originalmente, a Bíblia não se subdividia em capítulos. Então, quando você ia ler a Bíblia lá no passado, não tinha capítulo e não tinha versículo. Já pensou a dificuldade? Então, você queria achar um versículo e muitas vezes você tinha que ler o livro inteiro para achar aquilo que você queria. Então, graças a Deus, Deus usou para inventar o capítulo e versículo. Então, a primeira divisão em capítulos foi feita pelo cardeal Hugo de Saint-Cher em 1250 depois de Cristo. 1250 seria quase perto do descobrimento do Brasil, que foi em 1500.
A divisão agora em versículo no Velho Testamento foi feita em 1445 depois de Cristo, aí sim, perto do descobrimento do Brasil, por Rabi Natã. E no Novo Testamento em 1551 depois de Cristo, por Robert Stephen. E a Bíblia, ela hoje contém 1189 capítulos. Teve alguém que teve a coragem de ler a Bíblia toda e encontrar ali os 1189 capítulos e 31.101 versículos. Você vê que ela tem muita bagagem, muita coisa boa. A Bíblia, ela continua sendo o quê? A ser o best-seller. Ou seja, é o livro mais vendido e lido no mundo. Não existe nada que supere anualmente tanto a venda da Bíblia como a leitura da Bíblia. É o livro mais vendido e lido do mundo, por isso que é o best-seller, o livro mais vendido e lido no mundo. Outra coisa, como a Bíblia foi escrita. Então, a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Ela não foi escrita no português, ok? Ela não foi escrita na nossa língua. Hoje nós temos ela traduzida no português, mas a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Grande parte dela foi no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico. Olha agora, então, só para você entender, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que é a língua dos hebreus, excetuando-se unicamente os trechos de Daniel 2, versículo 4, Daniel 7, 8, Esdra 4, 8 e 6 e 18, Esdra também 7, do 12 ao 26 e Jeremias 10, 11, que foi escrito em aramaico. Então, o Velho Testamento totalmente foi escrito em hebraico, que é a língua dos hebreus. E esses textos que eu acabei de dizer foi escrito em aramaico. Por quê? Se você perceber, Daniel, Esdras e Jeremias estava vivendo ali no contexto da questão da época da Babilônia, quando o povo foi levado para o cativeiro. Então foi escrito a língua da Babilônia, que era o aramaico. O aramaico era um dialeto semita que os israelitas adquiriram como seu idioma quando estavam no exílio, na Babilônia, de Nabucodonosor, e que gradualmente foi suplantando o hebraico. Então isto aconteceu, foi fato. Já o Novo Testamento, ele foi integralmente escrito em grego. Então, repetindo, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, a grande parte, e alguma pequena parcela em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. É a língua universal que vai de 300 a.C. a 330 depois de Cristo, aproximadamente. E esse foi o tipo do grego propagado pelas tropas de Alexandre o Grande. Lembra lá de Alexandre o Grande? Depois dos medos e persas veio Alexandre o Grande. Então ele era da Grécia e a língua que foi colocada era o grego. Depois, o Império Romano assume o controle, logo depois de Alexandre o Grande, e eles ainda continuam adotando a língua grega como a língua mãe, assim como hoje o inglês é a língua mãe. E então o Novo Testamento foi escrito no grego até para facilitar a propagação do Evangelho. Voltando aqui, esse foi o tipo de grego propagado pelas tropas de Alexandre o Grande durante suas conquistas e foi herdado pelo Império Romano. O grego no Novo Testamento é essencialmente a linguagem comum, que se falava por todo o Império Romano, como a língua franca, chamado grego koiné, a comum, ok? Agora, a canonicidade das Escrituras, quando houve o cânon, ou seja, quando reuniram esses livros e deixaram ali para nós os 66 livros. Quando aconteceu? Então, o cânon do hebraico é Gané. Ezequiel 40, versículo 3. Literalmente quer dizer vara ou régua usado para manter algo em linha reta. Interessante que a Bíblia, quando ela foi escrita de uma maneira maravilhosa. Deus usou vários autores, e esses autores muitas vezes eram pessoas simples, como pescadores, como também aqueles que cuidavam de bois, como Amós, também como reis, Salomão, Davi. Então, várias pessoas de diversas classes sociais,
e de diferentes épocas. E quando eles escreveram, não tinha o WhatsApp, não tinha o Facebook para perguntar: o que você está escrevendo? Deixa eu ver se você está escrevendo igual eu, porque não pode ter contradição. Não, eles escreveram sem saber que o outro estava escrevendo. E quando esses livros foram colocados juntos, né, no cânon, você vai perceber que era como se fosse um quebra-cabeça. Você já brincou de quebra-cabeça? É complicado, né? Parece que você vai fazendo, chega na última peça e fala: não, aqui não tem essa peça. Mas aí você vai ver: não, tem ali a peça, e você completa ali o quebra-cabeça. Assim foram os livros da Bíblia. Foram algo maravilhoso, que ao reunir esses livros era como se fosse um grande quebra-cabeça, se reunindo ali os 66 livros em concordância um com o outro. Algo realmente que podia dizer foi inspirado por Deus. Algo bem abençoador. Mas para você entender, o cânon da Septuaginta, que a Septuaginta é a tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego. Porque lembrando que a língua que os hebreus falavam, né, era a língua hebraica. E agora veio o grego e eles precisaram então fazer a tradução para o grego. E então o que eles fizeram? Essa tradução foi feita, segundo a tradição, por 70 anciãos judeus durante o reinado de Ptolomeu II, em 284 a 247 a.C., na cidade de Alexandria. Daí a razão de ser chamado de Septuaginta, ou a tradução dos 70. Depois nós tivemos o cânon católico romano, que é a Vulgata. A Vulgata é a versão latina da Bíblia, que então foi traduzido por latim. Então o latim, língua do Lácio, a região ao redor da capital Roma, só conseguiu suplantar o grego no imenso Império Romano, no século IV depois de Cristo. Jerônimo foi o autor dessa versão, e ele traduziu o Velho Testamento diretamente do hebraico para o latim. Então ele não usou o grego, já tirou do hebraico para o latim, sem recorrer à Septuaginta. Então agora, a diferença entre o cânon católico e o protestante é a inclusão no primeiro dos 7 livros apócrifos e os acréscimos de Esther a Daniel. Então, só para você, que é um católico, está aí também nos assistindo, o que a gente precisa entender. Talvez você diz: pastor, mas você está dizendo que na Bíblia tem 66 livros. Mas quando a gente olha para a Bíblia católica, inclusive eu tenho ela aqui, não são 66 livros. Nós temos 7 livros a mais. Acho que é 72 no total. Inclusive aqui é a Bíblia católica. Dentro dessa Bíblia católica, nós temos então todos os 66 livros que temos na evangélica, tem na Bíblia católica, ok? E uma outra questão para esclarecer: o povo hebreu, o povo judeu, que é lá na nação de Israel, eles têm os 39 livros que nós temos, que a igreja evangélica tem, que a igreja católica também na Bíblia tem. Eles só não têm o Novo Testamento. Por quê? Porque eles ainda não entenderam que Jesus foi o Messias, e eles estão aguardando o Messias até hoje. Eles não aceitaram Jesus. Por isso que a Bíblia fala: ele veio para que era seus e os seus não receberam. Então, até hoje, o povo judeu só tem os 39 livros, ou seja, o Velho Testamento, que tem na Bíblia católica e na evangélica. Não tem os 27 livros, que é o Novo Testamento, que a Bíblia católica e evangélica tem. Agora, esses 7 livros a mais que nós encontramos na Bíblia católica, que é Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, é considerado para nós livros apócrifos. O que é isto? Na questão da história, aconteceu? Sim. Foi fato? Foi. A única coisa é que é de origem duvidosa e suspeita de autoria. Por quê? Dentro de vários versículos, dentro dos próprios livros que nós podemos trazer para você, nós temos o exemplo de 2 Macabeus, capítulo 15, 37 e 38. Olha o que nós encontramos aqui, só para você tirar a sua dúvida. Lembrando que o objetivo aqui não é trazer nenhuma diferença, mas mostrar a realidade, a palavra de Deus. Olha em 2 Macabeus, no capítulo, aqui, deixa eu confirmar, capítulo 15, de 2 Macabeus, na Bíblia Católica, do versículo 38. Aqui, Macabeus, e lembrando que na história aconteceu, isso aconteceu, foi fato. Mas
pegar a história e colocar aqui na Bíblia é muito mais complexo. Então, ela ficou de origem duvidosa, o livro apócrifo, porque no finalzinho o próprio Macabeus dá a entender isso. Por quê? Ele fala assim: passada, pois, essas coisas acerca de Nicanor, e ficando os hebreus desde aqueles tempos de posse da cidade, eu também porei aqui fim à minha narração. Então você vai ver que Macabeus está dizendo: porei aqui fim à minha narração. Ele está dizendo que a narração era dele. E se ela está bem organizada e como convém a história, isso é também o que eu desejo. Então ele fala assim: olha, se ficou bem organizada, se é isso que convém à história, é isso que eu desejo. Mas se pelo contrário foi escrita com menos dignidade, deve-se me perdoar. Então a origem duvidosa, e é bem clara aqui, porque ele pede desculpa se não ficou bem clara aquilo que ele escreveu. Agora eu pergunto: toda a escritura nós vamos ver que foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Agora eu pergunto: como o Espírito Santo, na sua inscrição, vai pedir desculpa se não ficou bem feito, se ele é Deus? Então aí nós temos essa questão que fala sobre origem duvidosa desses livros. Voltando a dizer, na questão história, aconteceu de fato, mas na questão de colocar ele na Bíblia, lembrando que os 39 que nós temos, está na Bíblia Católica também, e está na Bíblia dos judeus. Os 7 livros nós não temos na nossa e não tem dos judeus, só tem na Bíblia Católica, ok? Aí você tire as suas conclusões. Voltando, agora o que alguns homens de Deus falaram a respeito da Bíblia. George Muller diz o seguinte: o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Faço esta declaração solenemente, baseado na experiência de 54 anos, ok? Que ele lia a Bíblia, 54 anos. Então vou voltar a repetir: o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e nos nossos pensamentos. Olha o que ele diz: nos primeiros 3 anos após minha conversão, negligenciei a palavra de Deus. Desde que comecei a pesquisá-la diligentemente, tenho sido maravilhosamente abençoado. E ele ainda acrescenta: já li a Bíblia toda 100 vezes. Já pensou? Que vergonha para nós. Eu já li ela uma vez inteira ou 2, e tem pessoas que muitas vezes passou a vida toda, nunca leu. Mas aqui ele nos chama a atenção porque ele está dizendo que ele leu a Bíblia 100 vezes. Olha só. E sempre com maior deleite. Cada vez se me apresenta um livro novo. Grande tem sido a bênção recebida do seu estudo seguido, diligente e cotidiano. Considero perdido o dia em que não detive a meditá-la. Então ele fala: o dia que eu não meditei na palavra, eu considero perdido este dia. Olha agora Moody. Moody foi um grande também homem de Deus. Ele diz assim: orei pedindo fé e pensei que algum dia ela cairia e me atingiria como um raio. Talvez você é da mesma forma: Deus, dá-me fé, está pedindo fé, e acreditando que a fé vai te atingir como um raio. Mas parecia que a fé não vinha. Um dia li no capítulo 10 de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Olha o que diz aqui Romanos 10, 17. Vou ler para você, ok? Romanos 10, 17. Olha aqui. Muito bem. E assim, a fé vem pela pregação, em algumas versões fala o ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, como que vem a fé? É orando, pedindo a fé? Não, ela nunca vai vir assim. A fé vem lendo a palavra, ouvindo a palavra. Você está ouvindo a palavra, a fé vai vir no seu coração. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você só tem fé quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra de Deus e ela gera fé no seu coração. Então ele fala aqui, lendo em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tinha fechado a Bíblia e orara pedindo fé.
mas então abri a Bíblia e comecei a estudá-la. Desde então a minha fé vem sempre aumentando. Graças a Deus. Isso está lá, Hallen, Manual Bíblico de Edições Vida Nova. Então, voltando aqui agora naquilo que nós estamos falando, a Bíblia foi escrita em 1600 anos por cerca de 40 autores. Olha só, a Bíblia é um livro de Deus, que a própria palavra Bíblia quer dizer livros no plural, e ela foi escrita, não foi de um dia para o outro. Hoje nós vamos lá nas gráficas, você vai ver fazendo-se Bíblia ali rapidinho. Mas a Bíblia, ela foi escrita e demorou 1600 anos para ser escrita. Já parou para pensar? Todos os 66 livros, 1600 anos. E foi 40 autores que escreveram os 66 livros. Aí se faz a pergunta, mas pastor, como que foi 40 autores se tem 66 livros? Tem mais livro do que autores. Sim, por quê? Porque tem autores que escreveram mais de um livro. Como eu já disse, Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, chamado Pentateuco, Torá. Também nós encontramos ali Salomão escrevendo o quê? A palavra de Deus dizendo Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois nós vamos encontrar no Novo Testamento Lucas, o Lucas, lá de Mateus, Marcos, Lucas, ele foi médico. E ele escreveu Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Paulo escreveu um monte de livros. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e possivelmente Hebreus. Já João, o Evangelho de João, né, que é o 4º evangelho ali, o apóstolo de Jesus escreveu 5 livros. João, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e Apocalipse. Pedro escreveu 2 livros, primeira carta de Pedro e segunda carta de Pedro. Ok? Então são 40 autores. Agora deixa eu só, antes que eu esqueça, aí a pergunta, pastor, tudo bem, nós vimos aí as traduções da Bíblia, que a Bíblia no Velho Testamento foi escrito em hebraico, alguma parte em aramaico e o Novo Testamento em grego. Então foi trazido para nós agora em português. E o problema é o seguinte, quando eu pego a Bíblia evangélica ou até a Bíblia católica e vou ler, ou até uma outra Bíblia e vou ler, parece que as palavras são diferentes. Eu vou ler ela e parece que de uma para outra não bate. O que é isto? Então, para você entender o seguinte, houve os tradutores. Então, aquela pessoa que foi traduzir a Bíblia, quando ele trouxe para o português, ele colocou lá, vamos supor, pega lá do grego e traz para nós uma palavra, vamos supor, porfia, né? A palavra grega que quer dizer porfia. Aí ele coloca aqui, né? Porfia. Tudo bem. Aí você fala, o que quer dizer porfia? Para você saber, você vai ter que ir na língua portuguesa, no dicionário. E você vai ver lá, quer dizer briga, contenda. Então, teve outro que, no traduzir a Bíblia, falou assim, não vou colocar porfia, porque para muitos vai ser mais difícil entender. Eu já vou colocar lá briga. O outro falou, vou colocar contenda, para facilitar. Então, nessas traduções, as pessoas ao traduzirem, e aí você vai ver a diferença de uma Bíblia para outra, quando lê. Só que você vai ver que as palavras são diferentes, mas o significado é o mesmo, ok? Só para você ficar atento. Então isso é importante você saber. Só quando tiver alguma Bíblia que estiver muito fora, aí é complicado. Mas a maioria segue esse segmento, ok? Espero que tenha tirado a sua dúvida. Agora, quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Enquanto isso, eu vou só compartilhar aqui para aqueles que ainda não acessaram. Vou colocar aqui no WhatsApp, com certeza alguns vão poder acessar agora, e isso é importante, que vai ser bênção para todo mundo em nome de Jesus. Aí, eu creio que se agora apertar lá, vai sair direto aqui no ao vivo. Então, quem é o autor da Bíblia? Mas antes disso, quem é o autor da Bíblia, tem coisas interessantes aqui para nós. O maior livro é o de Salmos. Então, dos 66 livros que nós temos na Bíblia, o maior livro é o livro de Salmos, que tem 150 capítulos. E o menor livro da Bíblia é a segunda epístola de João, com apenas 13 versículos. Não tem nem capítulo, 13 versículos.
O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, com 176 versos, e o menor é o Salmo 117, com 2 versos. O verso central da Bíblia, você quer achar o centro da Bíblia, né? O verso central é o 118, o Salmo 118, versículo 8. O livro de Ester e de Cantares de Salomão não fazem menção ao nome de Deus. Curioso, né? É um livro de Deus, mas você não vê a palavra Deus, tanto no livro de Ester como de Cantares. A expressão não temas na Bíblia você vai encontrar 366 vezes, ou seja, não temas para cada dia do ano. Olha que coisa linda, Deus está falando com você hoje, não temas. Amanhã ele vai falar, não temas. Depois da manhã, não temas. Então, outra coisa, a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo, após a invenção da imprensa. Olha que coisa linda. Lembrando que a Bíblia, quando foi escrita, né, foi feito primeiramente em pergaminhos, que era peles de animais, que se escrevia, depois veio o papiro, e quando foi inventado a imprensa, por Gutenberg, quem já estudou sabe muito bem disso, em 1452 na Alemanha, ok? 1452 em Mainz, na Alemanha, por Gutenberg, quando foi inventada a imprensa. A primeira coisa que Gutenberg ele imprimiu foi o quê? A Bíblia. Olha que coisa linda. A Bíblia foi imprimida para que chegasse até nós. Voltando, o Velho Testamento, a sua mensagem central é a vinda do Messias, que havia de vir, e veio. O Novo Testamento, sua mensagem central e cumprimento da promessa de Deus ao enviar seu Filho Jesus. Então veio se cumprir o Novo Testamento. O livro de Salmos foi escrito na maioria pelo rei Davi. Muitas pessoas pensam que Salmos foi tudo escrito por Davi. Não, foi a maioria. Outros Salmos foi escrito por Salomão. O Salmo 90, quem escreveu foi Moisés. É o que escreveu também lá os primeiros livros da Bíblia. E outros pelos levitas e sábios da época do rei Ezequias. Versões da Bíblia. As palavras são diferentes, mas o significado é o mesmo, ok? Uma outra coisa que é importante a gente estar aprendendo aí é sobre os testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. São aí um silêncio de 400 anos que não houve escritos da Bíblia, entre Malaquias e Mateus. E o que se sabe disso resumidamente? Durante os 400 anos de silêncio, decorridos entre o final da revelação do Antigo Testamento e a vinda de Cristo, vários eventos importantes ocorreram. Primeiro, os gregos, sob o comando de Alexandre o Grande e dos seus sucessores, dominaram o mundo bíblico por algum tempo. Segundo, sob o comando dos Macabeus. Lembra da história dos Macabeus que nós temos na Bíblia Católica? Realmente aconteceu, foi fato, ok? Judas, os judeus se revoltaram contra o domínio político, religioso, cultural dos gregos. Terceiro, o Império Romano sucedeu ao grego e dominava o mundo bíblico na época do nascimento de Cristo. Quando Cristo veio, o império que estava ali predominando era o Império Romano. Quarto, a sinagoga e outras instituições judaicas, como o Sinédrio, Tribunal e a seita dos fariseus e saduceus surgiram e se desenvolveram durante este período entre os testamentos, que a diferença foi de quase 400 anos, ok? Cristo é o centro e o coração da Bíblia. Presta atenção que é muito lindo isso daqui. O Antigo Testamento descreve uma nação. O Novo Testamento descreve um homem. Então, o Antigo Testamento descreve uma nação. Qual é a nação? De Israel. Já o Novo Testamento descreve um homem, Jesus. A nação foi estabelecida e nutrida por Deus para que esse homem viesse ao mundo. Então, Jesus veio dos judeus. Então, Deus estabeleceu esta nação através do chamado que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 12. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele obedece e ali, através de Abraão, da sua obediência, veio Isaac, Jacó, de Jacó veio os filhos de Jacó, que se tornaram depois a nação de Israel. E depois a nação de Israel veio gerar Jesus. E Jesus
é claro, gerou a igreja, que somos nós. Vamos na continuidade. O próprio Deus tornou-se homem. Olha só, Deus se fazendo homem, para dar ao gênero humano uma ideia concreta, definida e palpável do que seja a pessoa que devemos ter em mente quando pensamos em Deus. Então, quando você olha para Jesus, você vê Deus. O próprio Jesus disse: Filipe, eu estou tanto tempo com você e você não sabe dizer quem é o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Deus é tal qual Jesus. Jesus era Deus encarnado em forma humana. Seu aparecimento na Terra é o acontecimento central de toda a história. O Antigo Testamento fornece o cenário para esse aparecimento e o Novo Testamento descreve-o. Como homem, Jesus viveu a vida mais peculiarmente bela que já se conheceu. Ele foi o homem mais bondoso, mais terno, mais gentil, mais paciente, mais compassivo que já existiu. Amava as pessoas, detestava, ok, o som está bom, detestava vê-las aflitas, gostava de perdoar, deleitava-se em ajudar, operava milagres estupendos para alimentar gente faminta, aliviando os que sofriam, esquecia-se de comer, multidões cansadas, vencidas pelas dores, de coração aflito, vinham a ele e encontravam cura e alívio. Dele e de mais ninguém foi dito que, se todas as suas obras de bondade fossem registradas, o mundo não poderia conter os livros. Jesus foi este tipo de homem e Deus é este tipo de pessoa. Depois ele morreu numa cruz para tirar o pecado do mundo, para tornar-se o Redentor e Salvador do homem. Depois ainda ressurgiu dos mortos e agora vive. Jesus está vivo. Não é apenas uma personalidade histórica, porém uma pessoa viva. Ele é o fato mais importante da história e a força mais vital do mundo de hoje. Toda a Bíblia se desenvolve ao redor desta bela história de Cristo e a sua promessa de vida eterna, feita a quantos o aceitam. A Bíblia foi escrita somente para que o homem creia e entenda e conheça e ame e siga Cristo. Vou repetir. A Bíblia foi escrita somente para que o homem creia e entenda e conheça e ame e siga a Cristo. Cristo, centro e âmago da Bíblia, centro e âmago da história, é o centro e âmago de nossas vidas. Nosso destino eterno está em suas mãos. De aceitá-lo ou rejeitá-lo, depende para cada um de nós a glória eterna ou a ruína eterna, ou o céu ou o inferno, ou um ou outro. A mais importante decisão que alguém possa ser chamado a tomar é a de resolver em seu coração, uma vez para sempre, a questão de sua atitude para com Cristo. Disso depende tudo. Aceitar a Cristo como Salvador e Senhor e Mestre significa ter paz, paz de espírito, contentamento de coração, perdão, felicidade, esperança, vida, vida aqui e agora, vida abundante, vida que nunca findará. Olha agora, frases notáveis a respeito da Bíblia. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo homem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. Ou seja, todo bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. George Washington, também presidente dos Estados Unidos: impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Napoleão: a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a quantos se lhe opõem. A Rainha Vitória: este livro é a razão da supremacia da Inglaterra. Coisas lindas que nós temos aí.
E agora, só para a gente encerrar, iremos dar continuidade na segunda-feira, de segunda a sexta, das 10 às 11, ok? Estaremos falando sobre a Bíblia. É algo maravilhoso, você pode compartilhar. Aqui estão alguns livros que será bom para vocês adquirirem e ajudá-los aí na questão de estudar melhor a Bíblia. E eu até separei eles aqui, espero que você possa estar acessando e tendo ele aí adquirindo, muitas vezes numa livraria evangélica. Então nós temos aqui a Concordância Bíblica. Concordância Bíblica é um livro que alista as palavras que ocorrem na Bíblia e as referências onde cada uma ocorre. Vamos lembrar, por exemplo, que há um versículo na Bíblia que menciona o vale da sombra da morte. Então você vai pegar sua concordância, também chamada de chave bíblica, e procure a palavra vale ou morte. Seria como procurar no dicionário. Hoje você consegue fazer isso no Google também. De repente fala, olha, eu lembro daquele versículo, mas não lembro onde está. Você coloca lá uma palavra que você lembra daquele versículo, coloca no Google, na Bíblia, e ele vai te ajudar. Isso também é uma ferramenta que não tínhamos antes. Dicionário bíblico. Não sei se eu botei aqui, tenho sim. Tá? O dicionário bíblico, ok? Um dicionário bíblico é uma combinação de dicionário com enciclopédia em um só volume. É uma coletânea de artigos que explicam lugares, pessoa, história e outros assuntos relacionados à Bíblia. Um dos melhores é o Novo Dicionário da Bíblia, ok? Que é muito bom. Comentários. E aí você vai ter vários, ó. Temos esse daqui, Comentário Bíblico Brodmann, volume 1, volume 2. Temos esses daqui que hoje nós temos eles, que são comentários do Champlin, versículo por versículo do Novo Testamento, e tem também no Novo Testamento. Inclusive, quando nós olhamos, que nem esse daqui, ele fala sobre Tiago, Pedro, João e Judas e Apocalipse, tá vendo? Ele fica um outro livro de explicação. E ele vem no grego e depois ele traduz para o português e aí traz a explicação. É um livro maravilhoso para quem gosta de estudar a Bíblia. Também você pode ter várias Bíblias para você ler a Bíblia, ou seja, até de versões diferentes, que vai te ajudar. E alguma delas nós temos aí chamado Linguagem de Hoje, Atualizada, Pentecostal e outras Bíblias que você pode adquirir, né? E nós temos aqui a Deik, olha aqui, ó. Isso aqui é a Deik. Você tem muita coisa boa para você estar aprendendo na palavra de Deus. Também livros auxiliares, que você vai, como nós temos aqui, ó, vários livros auxiliares que podem te ajudar. Mas de tudo isso, não esqueça que a Bíblia é a regra de fé. Você também tem, como eu disse, o dicionário Aurélio, o português também, porque tem palavras na Bíblia que você lê e é uma palavra difícil, mas é portuguesa. E você vai conseguir decifrá-la olhando no dicionário de português. Isso vai te ajudar no estudo, ok? Voltando aqui, para a gente ir encerrando, disse que um grande pintor desejava muito ser também músico. O pintor queria ser músico. Comprava instrumentos musicais, os mais variados, e tentava tocá-los. Quem toca música aí, né? Instrumentos. Eu toco violão. Minha esposa toca o teclado. O André está tocando a bateria e está aprendendo violão também. Então, a esse homem, ele era um pintor e tinha o desejo de ser músico. Uma vez ouvi um famoso violinista executar uma música arrebatadora ao seu violino. Imediatamente comprou o violino em que tocara o virtuoso. Certamente, pensou o pintor, se tiver tão maravilhoso instrumento, serei capaz de proezas musicais. Logo descobriu, porém, que a música não estava no violino, estava no violinista. Então é isso que eu preciso entender, que eu tenho a Bíblia, é importante eu conhecer, ela é a regra de fé, mas não se esqueça, não é a Bíblia que você tem que ter comunhão, e sim com o autor da Bíblia, que é Deus. Porque a Bíblia, ela é a regra de fé, temos que obedecer o que é a palavra. Mas acima de tudo, eu tenho que ter comunhão com Deus, porque é nele que eu sou abençoado e fortalecido. Assim terminamos a parte 1 da Bíblia. Nós vamos continuar semana que vem
questionários da Bíblia, sobre a Bíblia. Tem coisa boa pela frente que nós vamos estar falando para você. Quem é o autor da Bíblia, que ainda ficamos de falar. Então tem muita coisa pela frente, em nome de Jesus. Eu quero que você esteja aí orando comigo, nós vamos orar, e eu gostaria que você estivesse compartilhando, estivesse curtindo, comentando, e com certeza será bênção para você. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos por este estudo que iniciou no dia de hoje. Nós estamos falando sobre o discipulado, e que muitas pessoas sejam alcançadas, abençoadas, que tenham entendimento da tua palavra, traga cura, restauração, e tire as dúvidas do coração, traga salvação, libertação, a tua paz, o teu refrigério, e que pessoas sejam grandemente abençoadas por este trabalho. Toda honra, toda glória seja dado a ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa a casa desta pessoa que está assistindo, sua saúde, suas finanças, seus sonhos, seus projetos, sua vida espiritual. Livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Fique com Deus, na paz do Senhor. Amém e amém.